Brigões atacam novata e revelam um segredo macabro. Sua mãe foi uma criminosa. Ana chegou à pequena cidade com o coração na boca. A nova escola parecia um labirinto, repleto de rostos desconhecidos e olhares curiosos. Ela mal tinha se acostumado com a ideia de ter deixado para trás sua antiga vida, e já se via cercada por sussurros e risadinhas. O ambiente hostil era evidente. A tensão no ar ameaçava engolir cada respiração, especialmente quando Lucas, o líder dos valentões e seu grupo de seguidores começaram a cercá-la durante o intervalo. "Aí vem a novata!" gritou um dos garotos, fazendo com que outros se juntassem a ele, formando um círculo apertado. Ana sentiu o estômago revirar. Os olhares a atravessavam como facas. O que eles queriam? Apenas se divertir às custas dela? Ela se encolheu enquanto as provocações começaram a fluir. Um rio de intimidações que parecia não ter fim. Em meio à ameaça constante, Ana tentava se esconder atrás de seus cadernos, mas o passado ameaçava surgir como uma sombra tenebrosa. Seus colegas, atraídos pela história trágica que rodeava sua vida, compartilhavam rumores. O sussurro mais perturbador, no entanto, era o mais sombrio de todos. Sua mãe cumpria a pena por um assassinato brutal que chocou toda a comunidade. O eco dessa verdade silenciosa repicava em sua mente, como um sino distante que sempre parecia mais próximo. Ana poderia se distanciar desse legado ou seria forçada a enfrentá-lo. Em um dia especialmente difícil, enquanto a sala se enchia de risos e barulho, Lucas se aproximou. "Sabia que sua mãe está presa por ser uma criminosa? O que será que você aprendeu com ela?" A sala ficou em silêncio. Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar. As palavras dele fragmentavam seu ser, e ela lutava para não chorar. O que mais ele sabia? O que mais a cidade pensava dela? Naquele momento, ela se sentiu completamente sozinha. Mas havia algo mais em Lucas. À medida que a crueldade dele se desenrolava, havia vislumbres de uma insegurança oculta. Cada provocação era uma máscara, e no fundo, Ana percebeu que ele também lutava em um campo de batalha invisível. A linha entre vítimas e vilões se tornava cada vez mais difusa. Quando as provocações se intensificaram, uma decisão começou a se formar em Ana. Estava na hora de lutar contra o peso da culpa que ela não pediu. Um nó na garganta, ela decidiu que não poderia apenas aceitar o que os outros pensavam dela. Buscar a verdade sobre a condenação de sua mãe poderia libertá-la desse fardo. Mas quais seriam as consequências disso? O clímax da tensão se aproximava quando, em um confronto depois da escola, Lucas a puxou para mais perto. "Se você soubesse o que eu sei, não é como todos pensam. Sua mãe não é uma criminosa. Ou será que é?" O seu olhar penetrante fazia o coração de Ana disparar. Era o momento. O que quer que ele soubesse poderia mudar tudo. E a pergunta ecoava em sua mente. Até onde Lucas estaria disposto a ir para descobrir a verdade e o que isso significaria para sua vida? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ana ficou paralisada. O olhar de Lucas a atravessava como uma lâmina afiada. E se tudo aquilo não fosse apenas uma provocação? O que se escondia por trás daquela máscara de valentão? As palavras dele ecoavam em sua mente, um redemoinho de incertezas e medos. "O que mais você sabe?" ela perguntou, a voz saindo com um sussurro hesitante. Lucas se aproximou ainda mais, sua expressão mudando. Ele parecia mais sério, menos divertido. "A verdade é mais complicada do que você imagina.
disse ele, seu tom agora sombrio. Se eu te contar, você pode se arrepender, mas eu não sou o vilão aqui. Ana sentiu um frio na barriga. Que verdade era essa? Antes que pudesse perguntar novamente, um forte barulho cortou o ar, como um trovão. A porta da escola foi aberta com força, e um homem de terno escuro entrou. Seu olhar intenso varreu a sala, parando em Ana. Onde está ela? Ele perguntou. E o pânico se espalhou pela sala como um incêndio em palha seca. Quem é você? Lucas se pôs à frente de Ana, instintivamente defendendo-a. A tensão era palpável. O murmúrio dos colegas aumentava, enquanto todos tentavam decifrar a situação. O homem se aproximou, ignorando Lucas. Ele olhou diretamente para Ana, e seu rosto ficou pálido. Você é a filha de Maria Gonçalves, não é? O homem perguntou, e Ana sentiu seu coração parar. Como ele sabia quem ela era? Aquela pergunta, cheia de acusação, a fez apertar os dedos contra os cadernos. O que havia em sua voz? Medo? Raiva? Ela não sabia. Sim, sou eu. Mas por que você está aqui? O que mais poderia acontecer? Lucas a olhou, os olhos arregalados, sem entender. O homem respirou fundo e deixou escapar um murmúrio tenso. Seu passado não é tão simples quanto parece. Maria não é a criminosa que todos pensam. Você precisa saber que há mais em ação do que os rumores. Ana estava confusa. O que você quer dizer com isso? A sala parecia estar em câmera lenta, os rostos de seus colegas se transformando em manchas indistintas, à medida que a realidade se tornava cada vez mais sombria. O homem puxou um papel de sua pasta e entregou a Ana. Leia isso, é o que a sua mãe nunca pôde te contar. Seus dedos trêmulos tomaram o papel e, ao desenrolar, um golpe a atingiu. As letras dançavam na sua frente, e aquilo não fazia sentido. A história se desenrolava, revelando uma rede de mentiras e traições que a deixaram atordoada. Algo sobre uma conspiração, um testemunho falso. Tudo, seu estômago começou a girar. Você acredita que sua mãe é uma criminosa? Mas é tudo parte de um plano maior. O que isso significaria para ela? Estava tudo interligado. Olhou para os colegas, que agora estavam em completo silêncio. O olhar de Lucas era diferente, mais suave. Antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar. É um golpe, ele está mentindo. A voz de uma colega ecoou, e a sala tornou-se um caos. Todos começaram a falar, gritar, dar suas opiniões sobre aquele homem misterioso e sobre o que Ana acabara de descobrir. Não, esperem, Ana gritou, mas ninguém a ouvia. A confusão crescia, e a única certeza que ela tinha agora era que tudo era uma mentira. O passado de sua mãe, sua própria identidade, tudo estava sendo colocado em dúvida. Sentia que o chão sob seus pés se movia. E Lucas? Estaria ele do lado dela? Ou apenas jogando com a verdade? O homem olhou nos olhos de Ana, seu rosto revelando uma urgência. Você precisa decidir, Ana. O que vai fazer com tudo isso? E naquele momento, ela soube. Sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade estava se revelando, mas custaria mais do que ela poderia imaginar. A pergunta mais horrível pairava no ar. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ana sentiu o coração acelerar enquanto segurava o papel trêmulo em suas mãos. As letras dançavam e ela mal conseguia processar o que estava lendo. O homem misterioso a observava, o olhar intenso como um raio. Lucas, ainda em pé na frente dela, parecia uma sombra protetora, mas agora seu olhar estava cheio de perguntas. Você é a única que pode decidir o que fazer com essa informação, disse o homem. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar. Saiam da frente. Uma aluna conhecida de Ana, Júlia, empurrou os colegas, seu rosto pálido de medo. Ele não é quem diz ser. Ana olhou para Júlia, confusa. A sala inteira virou o olhar para o intruso, que agora parecia estar no centro de um furacão de desconfiança. O homem fez um movimento hesitante,
como se estivesse prestes a se defender. Mas a tensão foi interrompida pela campainha da escola, que ecoou, anunciando o fim da aula. Os alunos começaram a sair em desespero, gritando e empurrando-se uns aos outros. Mas a mente de Ana estava girando. O que Júlia queria dizer? O que estava acontecendo? Você não pode confiar nele, Ana, gritou a amiga, fazendo força para entrar no caminho dela. Ele está tentando manipular você. Antes que ela pudesse responder, o homem agarrou o braço de Ana. Escute, você precisa saber. Mas suas palavras foram interrompidas por um tremor que percorreu o chão, como um rugido distante. O prédio começou a estremecer e uma rachadura se formou na parede ao lado. O barulho era ensurdecedor. Corram! Gritou Lucas, puxando Ana para fora do caminho da queda de destroços. A sala logo se encheu de fumaça e a luz começou a piscar. O caos tomou conta, enquanto todos tentavam achar a saída. Ana se virou para o homem, mas ele estava desaparecendo na multidão em pânico. Espere! Mas ele não olhou para trás. No calor do momento, Ana sentiu que algo a puxava para trás. Um garoto da turma, Felipe, a segurou. Aqui, eu te ajudo. Ele a arrastou para um canto, longe do tumulto. Você estava prestes a descobrir algo, não estava? Sim, mas o que iam descobrir? E agora, com a escola desabando, o que seria da verdade? A adrenalina corria em suas veias. Olha, se essa história da sua mãe for real e esse cara estiver certo, você precisa de um plano. Algo não está certo, falou Felipe, a voz tensa. Mas tudo o que eu sei é que todos acreditam que minha mãe é criminosa. Como posso simplesmente... A frase ficou presa em sua garganta. O que ela realmente sabia sobre a história da mãe? O chão continuou a tremer, e Ana viu um grupo de pessoas tentando alcançar a saída. Ela olhou para Lucas, que segurava uma fileira de alunos, gritando instruções. Mas então, tudo se virou de novo. Um estrondo surdo explodiu na porta, e um carro da polícia parou em frente à entrada da escola, as luzes girando em um ritmo frenético. É um cerco! Gritou um oficial pelo megafone. Ana ficou paralisada. Por quê? O que estava acontecendo? Mentes se aglomeravam. Pânico se espalhava. Mayon, sua mãe esteve envolvida numa rede muito mais profunda do que você imaginava. Gritou o homem que aparecera na sala, agora revelado como um agente do governo. Ana sentiu o mundo desmoronar. O que você está dizendo? O que mais poderia ser verdade? Me diga agora. É uma questão de segurança nacional. Sua mãe. O resto se perdeu na confusão. O tumulto tomou conta e Ana se viu em meio a gritos e empurrões. Ela olhou para Lucas, que agora parecia mais um aliado do que um inimigo. Nós vamos descobrir a verdade, Ana, juntos. Mas na mente dela ecoava a única pergunta que parecia importunar. Até onde ela estava disposta a ir para desvendar tudo? O olhar determinado de Lucas e a certeza de que a verdade estava mais próxima e mais distante ao mesmo tempo a deixaram inquieta. Que mais faltava? O caos ao seu redor, a escola em brasa, a polícia cercando cada ponto de saída. Tudo isso indicava que a história estava apenas começando. E a escuridão que se aproximava parecia abrigar segredos que poderiam mudar tudo para sempre. Ana sentiu o suor frio escorrendo pela sua testa, enquanto a tensão na sala parecia aumentar a cada segundo. O olhar do agente, cheio de urgência, fechava-se como um laço ao redor de sua garganta. O chão ainda tremia, e o caos se espalhava como fogo por palha seca. Lucas estava ali, ao seu lado, fazendo força para manter a calma, mas a angústia em seu olhar era inegável. Vocês não entendem. A verdade sobre sua mãe está mais ligada a você do que imagina. O homem então se virou para a porta. Seu olhar fixo na multidão em pânico. Ele parecia estar esperando algo, uma janela de oportunidade. O barulho do tumulto tornava tudo mais caótico. Por que você não me disse antes? Ana disparou, ainda confusa, a raiva queimando seus músculos. Qual é a verdade? O que tem a ver com segurança nacional? Sua voz ecoou, mas perdeu-se em meio aos gritos.
Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo mais forte cortou o ar e a porta da escola se estilhaçou. A entrada principal foi invadida por um grupo de homens armados, uniformizados e com uma atitude feroz. "É uma operação! Todos no chão!" Um deles gritou, apontando para os alunos apavorados. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, gritando. Lucas puxou Ana, de repente alinhando-se ao movimento desesperado. "Vamos!" Ana hesitou, o medo se apoderando dela, mas seu instinto lhe dizia que não havia escolha. Eles se moveram em direção a uma das saídas laterais, mas antes que pudessem alcançar a porta, uma voz familiar cortou seus pensamentos. "Ana, espere!" Era Júlia, correndo em direção a elas, com um olhar de desespero. "O que você está fazendo?" gritou Lucas, mas Júlia não ouviu. Havia algo em seu olhar que fazia o coração de Ana disparar. "Temos que sair. Eles estão atrás de você." A adrenalina encheu o ambiente, mas o que aconteceu a seguir fez o tempo parar. Júlia puxou Ana para perto e, com um movimento rápido, entregou algo a ela em pequeno frasco. "Aqui, você precisa disso. É uma evidência, ele está mentindo." Ana olhou para Júlia, sem entender. "O que é isso? O que você sabe?" "É sobre sua mãe. Essa evidência pode mostrar que ela foi incriminada. Eles não queriam que você soubesse. Precisamos te proteger." O olhar temeroso de Júlia era um reflexo de tudo que Ana não entendia. Um estrondo profundo ressoou, e a parede ao lado começou a se desintegrar. Uma parte do teto desabou, mas antes que pudesse cair, Lucas empurrou Ana para o lado. O impacto foi devastador, criando uma maré de poeira e caos. "Lucas!" O grito dela ecoou pela sala, mas ele estava em pé, tentando levantar os destroços. O olhar dele, que antes estava focado, agora estava perdido. E então, como um choque elétrico, algo dentro de Ana mudou. Um lampejo de lembranças, flashes de sua infância que nunca teve chance de entender. O agente se aproximou. O rosto deles estava à luz da câmara. "Ele é o único que pode ajudar, mas, se não se apressar, perderá tudo." A urgência em sua voz a fez parar. Ana estava paralisada, as peças do quebra-cabeça se juntando em sua mente. "Lucas, você é?" O silêncio foi ensurdecedor. O olhar profundo de Lucas parecia conter séculos de segredos. Ele estava protegendo algo, mas o quê? E era pior do que qualquer um poderia imaginar. Antes que ela pudesse perguntar, uma explosão inundou a sala, com luz, fazendo todos gritarem. A tela de fumaça formou uma barreira entre eles e o caos fora do prédio. O que acabara de acontecer era um divisor de águas. Ana olhou para o frasco em sua mão, agora sabendo que, com ele, tudo poderia mudar. "Você não pode ser quem você pensa que é", murmurou ela. A voz baixa, quase inaudível. Os olhos de Lucas se alargaram, a expressão agora mudando para algo entre confusão e medo. "O que você quer dizer?" E naquele momento, com as chamas se elevando ao fundo e o chão trepidando, Ana percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. Ela precisava entender, mas as peças estavam se movendo rapidamente. O que viria a seguir? Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade de sua linhagem? Uma nova reviravolta a aguardava, e Ana estava prestes a cruzar a linha entre a certeza e a dúvida, entre a proteção e a traição. Ela sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto segurava o frasco com força. O olhar de Lucas e os gritos do agente estavam se tornando um som distante. Tudo parecia um labirinto de confusão e medo. Abrindo a boca, ela hesitou. O que dizer? O que fazer? A verdade estava ali, mas era como uma sombra que a envolvia. "Você realmente é quem você diz que é?" O olhar dela cravou na figura de Lucas, a dúvida agora transformando o calor da adrenalina em gelo. As paredes tremiam ao redor deles, mas a sua mente estava longe daquele caos. Ela precisava de respostas. "Eu sou quem você conhece, Ana. Não se deixe levar pelas mentiras." Lucas então tentou se aproximar, mas o olhar dele carregava uma estranha intensidade.
algo que Ana nunca tinha percebido antes. Ela sentia que precisava confiar nele, mas o que mais estava oculto? Vem comigo. Lucas a puxou, e eles correram em direção a uma saída lateral, onde o ar estava mais fresco. Mas antes que pudessem sair, um novo estrondo preencheu o ar. Ana se virou, e a visão a deixou paralisada. A porta que eles haviam deixado para trás agora era uma parede de fumaça e trabalho forçado. Então, é verdade, gritou uma voz familiar. O coração de Ana disparou novamente. Era Júlia, sua amiga, agora com um olhar de desespero e pânico. Você precisa entender, Ana. Eles vão te pegar. Mas a expressão de Júlia era algo que Ana nunca tinha visto antes. Era como se a amiga estivesse carregando um peso muito maior do que a situação em que todos estavam. O que você quer dizer com isso? Ana finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. O frasco em sua mão pesava como uma âncora. Júlia hesitou. A verdade sobre sua mãe não é a única coisa que você precisa saber. O olhar dela se moveu para Lucas, e por um momento, a tensão no ar se tornou isolante. Ana sentiu um golpe no estômago. Mas a minha mãe... Ana começou, mas foi cortada. É muito mais complexo do que você pode imaginar. E Lucas, ele não é quem você pensa. O estômago de Ana revirou. As palavras de Júlia mexiam com sua cabeça. Uma revolução de emoções e traumas. Ela se virou para Lucas. Isso não é verdade, Ana. Eu só estou tentando ajudar. Lucas implorou, seu olhar perdido entre a dor e um grito desesperado. Nesse instante, um dos homens armados que invadiram a escola surgiu entre a fumaça, o braço erguido. Todas vocês, mãos no chão agora! O ambiente estremeceu com o barulho de correria e gritos. Ana não conseguia pensar. O homem avançou. No chão! Agora! Gritou ele, mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Lucas, naquele momento, deu um passo à frente, enfrentando o homem armado. Pare! Ele gritou. Ana ficou paralisada. O que Lucas estava fazendo? Se você quer pegar alguém, pegue a mim, não a ela. A sala inteira congelou. O agente olhou para Lucas e a tensão aumentou. Júlia franziu a sobrancelha, confusa. O que você está fazendo? Você está se entregando? Lucas, não. Ana gritou. A voz ecoando em meio ao caos crescente, mas a resposta dele a deixou sem palavras. Você precisa saber a verdade. Se eu não fizer isso, nunca será suficiente. Você não pode ser puxada para isso. E com aquelas palavras, algo no olhar de Lucas mudou. Um brilho de resolução que Ana nunca tinha visto. O homem armado hesitou, seus olhos mais afiados agora. Você está disposto a se entregar por ela? A pergunta flutuou no ar como uma bomba relógio. Era demais. Ana sentiu algo quebrar dentro dela. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. Lucas, você não pode fazer isso. Não. Ela queria gritar, mas ele já estava se entregando. O que isso significava? Qual era a verdade que ele guardava? Vá, Ana. Leve a evidência. Fique a salvo! Ele gritou. E a sala deslizou para o desespero novamente. O olhar do agente estava firme, mas Ana queria entender o que realmente estava em jogo. Antes que pudesse raciocinar, o agente avançou em direção a Lucas. Ana viu tudo em câmera lenta. Um golpe capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. Era a única chance que ela tinha. Ela olhou para Júlia, os olhos inundados de lágrimas. O frasco e o que tinha dentro dele. Poderia ser a resposta? Tem que haver uma saída, pensou. Mas a dúvida agora se misturava com um novo sentimento de urgência. Até onde ela estava disposta a ir para desvendar a verdade? E mais importante, quem era realmente Lucas? O que estava prestes a desmoronar à sua volta? O nó na garganta só apertava mais. Ana precisava decidir, e rápido. O tempo estava se esgotando. Ana estava paralisada, segurando o frasco e ouvindo Lucas se oferecer em troca de sua segurança. A sala estava em caos, e a voz do agente cortava o ar como uma faca. Ela sentiu o aperto no peito, um desespero crescente. Se você quer pegar alguém, pegue a mim, não a ela. Lucas havia dito, mas agora
Isso soava como um eco distante. O homem armado hesitou, mas Ana não podia pensar em mais nada além de Lucas. Ele estava arriscando tudo, e o que ela sentia por ele, uma mistura de raiva e admiração, explodiu como uma tempestade. Lucas, não, isso não é certo. A voz dela escapou, repleta de dor, mas o homem armado já havia tomado uma decisão. Ele avançou rapidamente, mas antes que pudesse agir, uma explosão ensurdecedora sacudiu o prédio. A parede próxima se desfez em fragmentos e a fumaça invadiu o espaço como um tsunami. Ana sentiu um forte impacto e ela foi lançada para trás, caindo no chão. Ana! O grito de Júlia ecoou, mas a voz dela se perdeu no caos. Quando a poeira começou a assentar, Ana se levantou, tremendo, o que era real. O frasco que segurava piscava sob a luz fraca, como se estivesse pedindo para ser aberto. Então, algo incomum aconteceu. No meio da fumaça, Lucas surgiu, mas não estava sozinho. Ele arrastava uma figura magra, desorientada, e Tiana conhecia bem. Mãe? A palavra escapou da boca dela como um sussurro trêmulo. De repente, tudo havia virado de cabeça para baixo. Maria Gonçalves, sua mãe. Seus olhos estavam arregalados e havia uma expressão de pânico, mas também algo mais: reconhecimento. A conexão estava ali, mas não era a mesma. Ana sentiu sua visão ficar turva. O que você está fazendo aqui? Maria se virou para a filha, e em um movimento rápido, os olhos dela brilharam com uma intensidade que Ana nunca tinha visto. Não posso deixar você aqui. Eles estão vindo. A voz da mãe tremia, cada palavra carregada de uma urgência frenética. Ana ficou estática. A imagem da mãe presa pela brutalidade de um crime que não cometeu agora parecia se desmoronar diante dela. Você é uma criminosa, mamãe. As palavras saíram rasgadas, como se cada uma delas fosse uma punhalada. Não, escute. Eu nunca fui criminosa. Isso tudo é uma armação. E Lucas, o olhar de Maria se voltou para Lucas, que estava parado, perplexo. Lucas, você tem que ouvi-la. A verdade está aqui. Ana não poderia acreditar no que estava acontecendo. Mas antes que pudesse processar, o ambiente tremeu novamente, e os homens armados apareceram na porta, com expressões de determinação em seus rostos. É agora! Gritou um deles, e a tensão no ar disparou. Júlia gritou e puxou Ana para trás. Agora não, preciso que você confie em mim. Mas com tudo o que acontecia, Ana não sabia em quem confiar mais. O que era essa verdade que sua mãe carregava? E Lucas, qual era o papel dele nesse emaranhado? A lua visível pela janela se escondeu por trás de nuvens escuras, e o ar ficou espesso. Você precisa decidir rapidamente. Eles estão aqui por causa de você, clamou Maria. Mas Ana estava presa entre a confusão e a dor. O frasco ainda estava em suas mãos, e de repente, ela sentiu um impulso. Antes que pudesse resistir, abriu o frasco, e para seu choque, uma luz intensa emanou dele. Os homens armados hesitaram, exibindo uma fraqueza estranha. É isso mesmo. O que está acontecendo? Lucas sussurrou, seu olhar fixado na luz. Ana não tinha respostas. Era como se naquele instante, toda a verdade estivesse prestes a se revelar. Mas a cola que mantinha tudo unido estava prestes a se desfazer. Eu não sei, mas precisamos sair. Agora, quando ela olhou para Lucas e Maria, um ruído terrível ecoou do corredor, e a realidade começou a mudar novamente. As peças desse quebra-cabeça estavam prestes a se juntar, mas a cada segundo, mais perguntas surgiam. Maria de repente se lembrou de algo. Você precisa saber a verdade. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. A vida que conhecemos está prestes a ser destruída. Veja isso. A luz do frasco preenchia a sala, indicando um caminho. Mas para onde exatamente? E o que ainda estava por vir? Nesse momento decisivo, Ana percebeu que tinha que agir. A escolha que fizesse mudaria tudo, mas a única certeza era que na luta pela verdade, algumas vidas de fato. Era uma mera troca, e tudo poderia desmoronar mais rápido do que ela poderia imaginar.
Ela tinha uma escolha, e era agora ou nunca. Ana segurou o frasco com força, a luz intensa pulsando em suas mãos. O olhar de Lucas, carregado de ansiedade, se entrelaçou com o da mãe, Maria, que ainda parecia assustada. As vozes do caos ao seu redor se tornaram um murmurinho distante, enquanto ela sentia seu coração disparar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. "Precisamos sair!" gritou Júlia, puxando Ana para o lado. Mas, antes que pudessem avançar, um estrondo reverberou pela sala. A porta de emergência se abriu com força e mais homens armados entraram, ocupando a entrada como sombras ameaçadoras. A sala ficou em silêncio. Estava claro que a situação havia se agravado ainda mais. Ana não conseguia respirar. "O que vamos fazer?" ela murmurou, olhando para Lucas e sua mãe, que estava pálida. Mas antes que alguém pudesse responder, um dos homens armados avançou. Ele parecia mais perigoso, mais implacável. "Vocês estão cercados! Não tentem fugir!" Ele brandiu a arma em direção a eles. O que era uma chance de liberdade se transformou em uma armadilha mortal. O desespero começou a tomar forma. "Pelo amor de Deus, precisamos ir agora!" gritou Júlia. Mas foi em vão. O homem não desviou o olhar, e em um movimento súbito, outro homem lançou uma granada de fumaça, inundando o ambiente em um turbilhão de caos. Ana sentiu o coração na boca. A fumaça começou a engolfá-los, e as pessoas ao seu redor começaram a entrar em pânico. Ela sabia que a situação era crítica. Então, no meio desse tumulto, Lucas deu um passo à frente. Sua expressão agora era de determinação. "Ana, ouça. Você precisa procurar pela verdade. Mas o que você está escondendo?" O nó na garganta dela apertava a cada momento. "Agora não é hora para isso", gritou Maria, a voz cortando o ar, mas as palavras pareciam cada vez mais distantes. A fumaça se tornava opressiva, e Ana lutou para enxergar. Quando finalmente conseguiu, ela tinha certeza que havia visto algo que não fazia sentido. Uma figura, surgindo das sombras, um rosto familiar. Era Alberto, um antigo amigo de sua mãe. Mas ele estava arregalado, com um olhar aterrorizado. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Ele gritou, e o silêncio se instalou. O tempo parecia parar. A expressão de Maria se transformou em choque. "Alberto, você não deveria estar aqui." Ana ficou paralisada. O que está acontecendo? A confusão tomou conta novamente. O que Alberto sabia que a mãe não tinha dito? Então, o que parecia ser um momento de revelação se transformou em um momento de tensão. Quando Alberto disparou para frente, sua mão ergueu algo que parecia ser uma arma. "Eu não posso deixar que você revele a verdade. Eu já fiz isso uma vez, e não vou deixar acontecer de novo." O olhar estava cheio de desespero, e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. "Alberto, não!" Maria gritou, desesperada. "Você não precisa fazer isso. Há uma maneira de resolver tudo." Mas ele não estava ouvindo. O desespero havia tomado conta dele. Antes que alguém pudesse agir, um tiro disparou. O som ecoou pela sala, esmagando a respiração de todos. Ana congelou. Seu coração parou. Assim que a fumaça começou a se dissipar, ela viu Maria cair, uma expressão de terror em seu rosto. O mundo girou ao seu redor. "Não, mãe!" Ana gritou, desesperada. As lágrimas queimavam em seus olhos enquanto ela corria até ela. Mas a verdade era brutal. A cena diante dela era um pesadelo que parecia inescapável. A luta pela verdade havia se tornado uma luta pela sobrevivência. Lucas estava ao lado dela, sua expressão mudando de choque para uma determinação intensa. "Ana, agora é a hora. Você precisa usar o frasco. É a única chance que temos." Ele gritou no meio daquele pânico. Ana olhou para o frasco reluzente em sua mão. O que ele faz? É uma forma de desacelerar a situação, para expor a verdade. Você precisa usá-lo. Ele empurrou de leve, impelindo-a a agir. O olhar de Alberto se voltou para ela,
seu rosto pálido como a morte. Você não pode usar isso. Se fizer, tudo o que conhecemos pode se perder. Você não entende. Ana hesitou, o dilema nos olhos. Sua mãe estava ferida, Alberto. Era uma ameaça. E Lucas, ele ainda era um mistério. A verdade girava à sua volta como um tornado, e cada escolha parecia levá-la a um abismo mais profundo. Ana respirou fundo. A vida dela nunca mais seria a mesma. As consequências de uma única escolha pesavam em seu coração, e a verdade sobre sua mãe estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Enquanto o caos se desdobrava ao seu redor, ela sabia que a reviravolta tinha apenas começado. Ana segurou o frasco firmemente, a luz pulsando entre seus dedos, enquanto o pânico crescia ao seu redor. O olhar de Lucas, misturado com algo entre determinação e desespero, a deixava ainda mais confusa. O que exatamente ele sabia? Por quê? Alberto estava ali, tão ameaçador. A sala estava em caos e a fumaça envolvia tudo como um manto escuro. Ela tinha que agir. "Mãe!" gritou Ana, seu coração batendo forte enquanto se lançava para perto de Maria, caída no chão. "Vocês precisam sair. Rápido!" A voz dela era um fragor no meio do desespero. Mas antes que pudesse fazer algo, os olhos de Alberto se encontraram com os de Lucas. "Tem certeza de que vai fazê-lo, Lucas? Lembre-se do que acontece com quem sabe demais." O tom era gelado, ameaçador, e a sala pareceu estagnar. "Para de persegui-lo!" Ana disparou, raiva fervendo dentro dela. "Você não sabe o que estou passando." Com isso, ela girou o frasco. A luz se intensificou, pulsando como se estivesse viva. Era a única coisa que sobrava. Uma última esperança contra a escuridão. Nesse momento, Alberto avançou. "Você está se colocando em perigo. Isso não é só sobre você." Ele segurou a arma, apontando para Maria, sua mãe. A tensão disparou. Lucas deu um passo à frente. "Deixa em paz. Você não tem que fazer isso." O medo e a raiva pulsavam em sua voz. E foi então que tudo aconteceu rápido demais. Um estalo, um movimento. Alberto disparou o tiro. Mas não era em direção a Maria. Era em Lucas. O som ecoou pela sala, cruel como um trovão. O corpo de Lucas caiu para trás, e o mundo de Ana se despedaçou. "Não!" A visão de Lucas no chão, a expressão de dor em seu rosto, fazia sua cabeça girar. "Não!" As lágrimas escorriam, e a luz do frasco parecia brilhar ainda mais. Alberto olhou para o corpo, e a expressão dele mudou. "Não era para você sentir isso. Se aproximem." A voz do agente agora era um grito, e todo o símbolo de segurança ficou em segundo plano. A fumaça cobrindo tudo parecia dançar ao ritmo do pânico. Ana caiu de joelhos, o frasco escorregando de sua mão. "Lucas, não! Por favor!" O desespero ecoava em seu peito, enquanto ela se arrastava até ele. O olhar dele se apagava. "Por quê?" Ele respirou fundo, um sorriso triste. "Ana, há algo que você precisa saber." As palavras dele se perderam na fumaça e no caos. E de repente Alberto estava lá, como um fantasma. "Se você abrir aquele frasco, tudo pode mudar, mas não da forma que você imagina." Ana pressionou a mão contra a boca, o desejo de chorar e gritar se misturando. Que verdade era essa? O mundo parecia desmoronar e cada nova revelação atacava seu coração. "Vá, Ana! Use!" Lucas gritou, sua voz tremendo. Algo no olhar dele a fez hesitar, um aviso implícito. Ela segurou o frasco, sua mente se debatendo entre o destino dele e a verdade que agora pareciam entrelaçados. Alberto, a poucos passos, olhava fixamente, sua expressão distorcida entre a culpa e a raiva. "Você não pode abrir. Tem consequências que você não pode imaginar." Ana odiava que ele tivesse razão, que havia algo mais ali. E naquele momento crucial, um grito estourou, trazendo uma incerteza aterrorizante. "O que você fez, Alberto?" Uma figura familiar emergiu da fumaça. Era a verdadeira Maria. Não a mãe que ela conheceu, mas outra, com uma expressão pálida de quem carrega dores profundas. "Eu nunca quis que você fosse arrastada para isso."
O chão ficou instável. A verdade que Ana tanto buscou parecia estar bem ali. Você não é a pessoa que eu pensava que era. A voz tremia com a força da revelação. Não só era a mãe dela, mas havia algo mais profundo entre as duas Marias. Algumas coisas nunca eram o que pareciam. Eles não podem saber da verdade, implorou Alberto. Mas Ana já estava perdendo o controle. E então tudo explodiu em uma cacofonia de vozes e gritos, enquanto a fumaça começava a se dissipar e uma nova realidade se aproximava. O que ela faria com tudo isso? Como as linhas entre aliados e inimigos estavam se borrando. Ana sentia a respiração falhar, enquanto o caos dançava em torno de suas decisões. Cada revelação, cada movimento, parecia apenas o prelúdio da verdadeira tempestade que se formava à frente. E nesse novo cenário, a pergunta ecoou em sua mente. Até onde a verdade poderia levá-la? Ana sentiu a pressão da realidade ao seu redor, o corpo de Lucas no chão, o olhar de Alberto cheio de desespero e raiva. E a fumaça ainda subindo, cobrindo a verdade e o ar como um pano preto. O frasco em suas mãos pulsava como um coração, quase como se tivesse vida própria. Ela precisava decidir, e rápido. Mãe! O grito rasgou sua garganta. Maria estava lá, mas a confusão em seu olhar fazia o coração de Ana despencar. Mãe, está tudo bem? Não, você precisa sair daqui. A voz de Maria era uma mistura de urgência e preocupação. O tempo estava se esgotando. Mas a cena à sua frente era caótica demais. Alberto avançava, e a ameaça pairava entre eles como uma espada sobre o pescoço. A adrenalina corria como um rio selvagem. De repente, as paredes começaram a vibrar. Um estrondo ecoou, e os homens armados começaram a se mover. O clima estava explosivo. O que fazer? Cada segundo se arrastava, e a luz do frasco estava mais intensa. Que verdade havia ali dentro? Use! Gritou Lucas, a dor em seu olhar, agora misturando-se com determinação. Apenas faça. Você precisa. Naquele momento, tudo se entrelaçou. A força dele era contagiante. Ana se forçou a respirar. O que tinha a perder? O que isso significava para sua vida? Tudo estava em jogo. Sem pensar, ela girou o frasco. A luz irradiou como um farol. Um clarão envolveu tudo. A fumaça parecia dançar ao redor. E por um instante, o tempo parou. Os rostos ficaram congelados em expressões de choque e medo. O agente que estava prestes a atacar Alberto hesitou com a luz ofuscante. O frasco nas mãos de Ana era a chave. Então, uma voz aguda cortou o ar. Não! O que você fez? Era Júlia, a amiga que estava ao seu lado, agora com pânico no olhar. Ana, isso é um erro. As palavras dela ecoaram com uma força que fez Ana hesitar. O que estava acontecendo? A luz do frasco começou a envelopar tudo ao redor, e em meio àquele brilho opressivo, a realidade começou a mudar. As paredes da sala começaram a se distorcer, e o chão tremia. E então, no meio daquela confusão, a verdade se desenrolou, não como um fio, mas como uma explosão. Alberto, com a expressão de horror, sussurrou. Ana, você precisa saber. Sua mãe não é quem você pensa que é. Ana sentiu o sangue congelar nas veias. O que você quer dizer? A preocupação se alastrou, desfigurando suas ideias e emoções. Ela é parte de algo muito maior, algo que nem imagina. Alberto gritou, a voz tingida de uma angústia que pendia como uma lâmina afiada. O frasco em sua mão exalava a luz, e as sombras começaram a se dispersar, revelando rostos e figuras familiares que Ana achou que havia perdido. Então, tudo desabou. Uma energia invadiu a sala, e Alberto foi arremessado para trás como se uma força invisível o empurrasse. E aí aconteceu. Maria, sua mãe, passou por cima de Ana, seu olhar feroz e decidido. A verdade que você não sabia é que eu não sou apenas sua mãe, Ana. Eu sou uma agente,
Uma agente? O chão sob Ana parecia desmoronar. Do quê? A incredulidade havia se tornado insuportável. A imagem de sua mãe, a criminosa, havia se desfocado, e uma nova, mais aterrorizante surgiu em seu lugar. Estou aqui para proteger você de algo maior. O tom de Maria era firme, mas havia um desespero, infiltrado na voz que penetrava no fundo da alma de Ana. Aqueles homens, eles estão atrás de você. Você estava em perigo, e me envolvi nisso para te manter a salvo. As peças se encaixavam na mente de Ana, mas a imagem do corpo de Lucas no chão a puxou de volta. Mas e Lucas? Ele pode estar ferido. Ela olhou para trás, buscando seu amigo. A luz do frasco começou a apagar, e a verdade atingiu Ana como um soco no estômago. O que mais estava escondido? Quais segredos mais sua mãe guardava? E quando ela pensou que tudo poderia estar esclarecido, Alberto gritou ainda mais alto. Ana, não é só isso. A verdade ainda está por vir. Ela sentiu a pressão crescendo. O que você quer dizer com isso? O nó na garganta apertava. É só o começo, Ana. O que você descobrir mudará tudo. Seus laços, sua própria identidade. E naquele momento, a sala estava cheia de silêncios e gritos. O que vinha a seguir era uma onda que poderia arrastá-los a todos, e antes que pudesse reagir, tudo se perdeu em um silêncio ensurdecedor. E o próximo movimento da verdade poderia ser o mais devastador de todos. Ana estava cercada de fumaça e confusão, seu coração pulsando como um tambor. Os gritos ecoavam em seus ouvidos, mas tudo que ela conseguia ver era Lucas, caído no chão, e a expressão angustiada de sua mãe Maria. O frasco em suas mãos brilhava intensamente. Um farol de esperança em meio ao desespero. Mãe, o que está acontecendo? Ela sentiu o pânico crescendo, como um nó no estômago, que não cedia. Maria olhou para Ana com um misto de dor e urgência. Você precisa abrir o frasco, Ana. É a única chance de expor a verdade. As palavras dela soavam frenéticas, mas a imagem de Lucas perdia vida a cada segundo. A sala começou a vibrar com o estrondo dos homens armados, ainda ao redor. E Alberto gritava, Você não pode! Isso vai acabar com todos nós! A tensão explodia e Ana sentiu o mundo girar. A verdade que ela tanto buscava e que agora parecia tão próxima, estava coberta por um véu de mentiras. Se apesse! Gritou Júlia, puxando Ana para longe dos focos de perigos. É a sua única saída. Ana hesitou um segundo, o olhar perdido entre a luz e a sombria realidade. Com um movimento decidido, virou o frasco, a luz irrompendo como um relâmpago. O brilho tomou conta de tudo, e por um momento tudo ficou em silêncio. O agente parou, confuso, os rostos ao redor dela se iluminando com a verdade. Maria avançou, sua voz penetrante. Todos vocês precisam ouvir. A verdade é que fui incriminada. E por ela, minha filha, você também está em perigo. Precisamos sair agora. Aquele momento atravessou Ana como um choque elétrico. Cada palavra da mãe era um eco de dor e desespero. Vou te ajudar, mãe, gritou Ana, enquanto Alberto continuava a olhar em choque. Mas Alberto balançou a cabeça, sua expressão mista de benefícios e arrependimento. Ana, eu nunca quis que isso acontecesse. Você precisa entender que o que vem a seguir não é só seu. Não se trata apenas de vocês. Então, sem mais aviso, a luz do frasco se expandiu, como se fosse um universo sendo criado diante deles. Uma onda de energia atravessou a sala, fazendo os homens armados vacilarem. Era agora ou nunca. Corram! Ana gritou, chocando todos ao redor. Mas em sua mente, ela sabia que precisava proteger a verdade, não só para si, mas para cada um deles. Disparando para a saída, as sombras do passado se moviam como espectros. O rosto de Lucas ainda estava presente em sua mente. Enquanto a fúria e a dor intensificavam sua determinação, a verdade precisava ser revelada, e mesmo com a dor à espreita, Ana não se tornaria uma vítima. Esse é o seu momento, gritou Maria, empurrando-a para a frente. Você pode fazer isso. E antes que pudessem alcançar a liberdade, o próprio chão começou a desmoronar, a estrutura da escola se desfazendo. Ana sentiu o pânico se transformar em uma energia avassaladora.
Com uma última olhada, ela gritou: Não, não vamos perder! E apertou o frasco, a luz crescendo ainda mais. A sala se encheu de impactos, e com um último clamor, tudo começou a girar. O rosto de Lucas piscava em suas lembranças. Ele a abraçaria, a protegeria, até o fim. A luz tomou conta novamente, deixando para trás os gritos, revelando uma nova realidade. Quando a escuridão finalmente se dissipou, Ana percebeu que estavam em um lugar novo. O caos havia desaparecido, mas as perguntas sobre a verdade de sua vida a rodeavam. O que tinha acontecido com todos? Mãe? Ana sussurrou. Mas a resposta não veio. E o futuro estava apenas começando a se revelar. Ei, antes de irmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Queremos ouvir tudo sobre suas reações e teorias. Inunde a seção de comentários agora. Os verdadeiros fãs são aqueles que se juntam a nós nesta jornada e fazem parte da nossa comunidade.